É com muita alegria que nos encontramos mais uma vez nesta casa, que nos acolhe com muito carinho e que nos proporciona a questão do estudo de si mesmo, do autoconhecimento e também do estudo e de conhecimento das leis divinas, à luz dessa doutrina tão maravilhosa que ilumina os nossos caminhos e que nos ajuda efetivamente a quem desejar a chegar aos seus propósitos reencarnatórios. Estamos, durante o mês de fevereiro, como mês temático, nós temos o título Invista em Si Mesmo. E é algo que a gente às vezes não faz muito. E é importante nós olharmos para nós, conhecermos a nós mesmos e investirmos em nós. Não na questão somente do aspecto externo, da roupagem, dos adereços, mas especialmente de espiritualidade e em moralidade. E fazendo a proposta desse mês, nós sugerimos esse título para a nossa exposição: Viver Satisfeito. E depois que eu dei o título, já me arrependi, porque toda vez que a gente vai buscar assuntos, a gente começa a fazer uma autoanálise de si mesmo e ver, será que eu vivo satisfeito? Será que eu tenho condições de falar desse tema, viver satisfeito? Porque todos nós queremos viver em paz e harmonia, viver satisfeitos. Mas vamos ter que falar de duas palavrinhas para nós podermos entender qual é o assunto da noite. A palavra satisfação e insatisfação. Duas palavras antagônicas, mas que têm no seu conteúdo o mesmo fim. Nós confundimos muitas vezes o que é satisfação. Alguns acham que satisfação é acomodação. Aquele que é satisfeito pode se acomodar e ficar paradinho no seu canto. Não é esse o nosso objetivo. O viver satisfeito não é viver acomodado, mesmo seja ruim a situação, mas está acomodado. Não é isso. Para outros, viver satisfeito ou com a satisfação é quando a pessoa está plenamente atendida nos seus desejos. Também não é isso. Porque nós, nesses embates da vida terrena, reencarnatória, nós nunca estaremos plenamente satisfeitos nos nossos desejos. Até porque os nossos desejos muitas vezes são motivos de desequilíbrio e de perda de rumos para nós. Também não é isso. Outros confundem a insatisfação muitas vezes com ansiedade. Esse é um estado patológico da insatisfação. Porque alguns graus de insatisfação são necessários para nós, como nós vamos ver daqui a pouco. Então, o que vamos falar de satisfação? No dicionário nos diz: satisfação, ação ou efeito de satisfazer ou satisfazer-se. O que me interessa mais, assim, que eu achei mais interessante, é contentamento, prazer resultante da realização daquilo que se espera, o que se deseja. Quer dizer, a satisfação tem um estado íntimo de contentamento. Nem sempre os nossos desejos se realizam como nós dissemos, mas nem por isso nós não precisamos ou devemos estar no estado de satisfação e de contentamento. Eu falei de insatisfação e nós vamos dar uma pequena pincelada para nós entendermos que a insatisfação também é importante para nós, dependendo do grau e do que nós estamos insatisfeitos. Por exemplo, existe a insatisfação de aquisição. E essa insatisfação é aquele indivíduo que nunca está satisfeito com o que possui, com o que ele tem. Então, ela está ligada a posses, a coisas materiais, a títulos muitas vezes, a poderes. Essa é uma insatisfação que traz prejuízos para nós. Porque aquele que nunca está satisfeito, porque nós nunca vamos satisfazer com as coisas que nós temos. Por quê? Porque aquele que está sempre buscando algo mais, algo novo, sempre vai surgir algo novo e algo mais. Chegou até uma aquisição de algo que ele desejava,
ficou satisfeito temporariamente, daqui a pouco já está buscando novos. Às vezes no dia seguinte já aquilo perdeu a graça, como o brinquedo da criança, que ganhou o brinquedo num dia e no outro já esqueceu. Então essa insatisfação está ligada muito à questão do orgulho e do egoísmo. Esta não é salutar. Mas há a insatisfação de aspiração, que é aquela insatisfação que quando o indivíduo não está satisfeito ainda com o que ele é. Então está ligado à questão do ser interior que ele é. Está ligada às virtudes que ele ainda não tem e que sabe que deseja conquistar e tem que conquistar. Não é que o indivíduo fique eternamente insatisfeito, mas ele sabe que pode dar um passo além. Então, uma insatisfação salutar faz com que a gente busque cada vez mais nos melhorarmos. E essa insatisfação está ligada à virtude da humildade. Porque somente aquele que entende que ainda não conquistou as virtudes todas, e nenhum de nós a conquistou, sabe, por humildade, que tem que ainda galgar outros pontos, outros passos. Então, essa insatisfação, não sendo excessiva, ela é salutar para nós. E na questão das coisas materiais, no Livro dos Espíritos, na questão 715, Kardec faz essa pergunta para os espíritos. Porque nós às vezes não sabemos, mas será que isso já me basta? Será que aquele carro que eu comprei já é o suficiente? Será que eu ter 2 apartamentos, mais uma casa na praia, será que isso não é suficiente? Sempre tem que buscar algo a mais? Como pode o homem conhecer o limite do necessário? A pergunta de Kardec aos espíritos superiores. E a resposta: o sensato, a pessoa de bom senso, o conhece por intuição. Muitos só conhecem à custa de suas próprias experiências. Ou seja, aquele que não, por sensatez, sabe que até ali já chegou a um passo bom, somente, se não vai por esse caminho, vai através das dores e dos sofrimentos. A gente entende essa questão, e hoje é uma segunda-feira, muitos almoçam um churrasco no domingo, e às vezes o churrasquinho está muito bonito, e a gente come, e mais um pedacinho, e mais um pedacinho. Se a gente é sensato, para aonde foi o satisfeito para nós, o que é suficiente. Mas a gente vai além, e aí às vezes na segunda-feira e na terça passa aquela indisposição. Então, é a experiência que nos mostra, não, domingo que vem eu vou comer menos. Só que a gente esquece um pouquinho e repete no domingo seguinte, né? Então, a experiência serve para isso. Mas se o sensato usa o bom senso, não precisa passar pela experiência dificultosa. Marta, Marta, andas muito inquieta e te preocupas com muitas coisas, mas uma só coisa é necessária. Você se lembra quem falou essa frase? Jesus. Está lá uma passagem de Lucas. É uma passagem, uma frase, um pensamento muito interessante dentro desse nosso aspecto. Daqui a pouco nós vamos abordar de novo esse tema. Nós viemos com essa proposta de hoje, o Viver Satisfeito, porque eu achei numa revista, e eu gosto muito dessa revista, principalmente as da década de 60 para trás. Eu não sou tão velho assim, mas tenho algumas revistas antigas, consigo ler. A revista Seleções. E ela tem muitos artigos interessantes, principalmente essas mais antigas, da década de 60 para anteriores. E eu gosto, quando eu acho uma revista dessa, eu procuro algum tema, alguma coisa. E um articulista escreveu exatamente essa frase. Um artigo, né, com essa frase. Alguns requisitos necessários para se viver satisfeito. Me chamou muita atenção isso. Né? Um jornalista escrever algo sobre satisfação, que é o que nós queremos. Vejamos o que ele nos coloca. Eu não coloquei todo o texto, só os itens. O que é necessário? Saúde suficiente para que o trabalho seja um prazer. Saúde suficiente. Às vezes, nós temos algum problema de saúde, e esse problema é debilitante, mas a saúde suficiente faça com que a gente seja útil, trazendo para o nosso conhecimento espírita, que nós possamos ter utilidade, mesmo com aquela problemática de saúde. Isso
faz com que a gente possa viver satisfeito. Algum de nós está fora dessa situação? Recursos suficientes para prover as necessidades. Ou seja, nós precisamos ter condições básicas de vida para poder viver satisfeito. Aquele que passa fome, passa frio, passa necessidades de sobrevivência, com certeza ainda é difícil essa satisfação no viver, porque basicamente ele ainda não tem as condições para isso. Mas são recursos básicos, não coisas supérfluas. Força suficiente para enfrentar as dificuldades e vencê-las. Não é força muscular, é força espiritual. Para enfrentar as dificuldades, os problemas que surgem, e os nossos maiores problemas afetam especialmente o nosso mundo íntimo. Mesmo aqueles que aparentemente são exteriores, na realidade eles afetam nós internamente. E quando nós estamos fortalecidos espiritualmente, temos a força suficiente para enfrentar esses problemas. Graça suficiente para confessar nossos pecados e renunciar a eles. O pecado, no dizer do autor, é nós conhecermos que somos imperfeitos, equivocamos, somos espíritas já, mas erramos com certeza. Não mais com o prazer de errar, como era no passado, talvez, mas ainda nos equivocamos. Mas queremos corrigir e renunciar a esses equívocos. Paciência bastante para labutar até se conseguir realizar algum bem. Às vezes nós somos impacientes conosco mesmo. Nós conhecemos a necessidade nossa de melhoria, essa insatisfação de aspiração, mas não temos paciência conosco. E nos cobramos em demasia. E isso não é positivo. Porque faz com que a gente impeça. Porque nós começamos a nos sentirmos culpados e colocamos impedimentos para continuarmos a nossa caminhada. Não adianta ir na casa espírita porque eu estou errando, as coisas não melhoram, não funcionam. Falta paciência, persistência. Caridade suficiente para reconhecer alguma qualidade no próximo. Olha que interessante, esse autor coloca a questão da caridade em reconhecer qualidade no outro. Que bela caridade, forma de entender a caridade também. Que o nosso irmão, ele pode ser um indivíduo com muitas imperfeições. Mas quando eu tenho caridade suficiente dentro de mim, eu enxergo uma virtude boa nele. Que às vezes está adormecida, nem ele sabe. Esta é uma caridade que a gente às vezes não percebe a profundidade dela. Amor bastante para levar-nos a ser úteis e prestativos para os outros. Porque ser útil e prestativo exige renúncia. E a renúncia, ela só vem quando nós conquistamos o amor. Quando o amor está dentro de nós. Aí nós renunciamos a prazeres, a gozo e nos doamos ao nosso próximo. Fé suficiente para crer em Deus e no próximo sem desistir. A fé em si mesmo, a fé no Pai maior e a fé no nosso irmão. Esses são os requisitos que Ele nos deu. Saúde, recursos, força, graça, paciência, caridade, amor e fé. Tudo isso nós podemos ter. Pode nos faltar alguma coisa material, alguma coisa que nós desejaríamos ter, mas isso aqui não tem nada de material. Isso tudo exige um esforço nosso. Então, eu comecei a ver, através desse estudo, que nós podemos e devemos nos comprometer em viver satisfeitos. É compromisso conosco mesmo. Vivermos alegres, em paz. É para nós isso, não é para os outros. Essa formulazinha, a gente já falou algumas vezes, alguns já estão cansados de vê-la, mas ela é muito interessante. No Livro dos Espíritos, a questão 922, é uma fórmula matemática. F igual a PN mais CT mais FF. E quer dizer o quê? O F é felicidade, que é o viver satisfeito, é o viver em paz consigo mesmo. O que os Espíritos nos dizem? Fechando o pensamento com esse autor norte-americano. E aí nos diz os Espíritos, para você ter a felicidade aqui no planeta Terra, de provas e expiações,
o planeta de sofrimentos. É possível ser feliz? É. Então eles nos dizem que para a vida material, o PN, a posse do necessário, mesmo que o autor nos diz, os recursos para nós vivermos, né, de uma forma razoavelmente confortável. Né? Nada além. O supérfluo não é um pré-requisito para sermos felizes. Está faltando para nós isso? E para a vida espiritual, é o CT e o FF. Consciência tranquila, o CT, e a fé no futuro. Resumindo tudo aquilo que o autor nos diz. Né? Consciência tranquila, de fazer todo o bem possível, de ter paciência com o próximo, paciência consigo mesmo, usar da caridade, da benevolência, fazendo o meu máximo. Não sou perfeito, tenho equívocos, mas eu estou com a consciência tranquila, estou me esforçando para fazer o melhor. E a certeza do futuro. A fé no futuro é a certeza em Deus. A certeza na sua justiça, na sua bondade, na sua misericórdia. Porque somente essa fé no futuro faz com que a gente passe situações dolorosas no presente, neste momento, e não se descambe, não se desespere e mantenha a serenidade. Então, o viver satisfeito está dentro dessa fórmula que nós chamamos da felicidade. Posse do necessário, consciência tranquila e fé no futuro. É interessante nós pensarmos que a vida, ela é uma dádiva de Deus. E na sua sutileza, nos seus pequenos detalhes, que a gente não presta atenção, a gente vai ver que são poucas coisas que nos são necessárias. São poucas coisas. Não são grandes coisas que vão nos fazer felizes, são as pequenas coisas. Só que a gente está tão corrido, tão, sei lá, desesperado por coisas, e esquece de olhar para as pequenas coisas. Então as pessoas não dão conta disso e partem por uma corrida desenfreada, em busca de algo a mais, achando que a felicidade está sempre um passo à frente. Não, hoje eu não sou feliz, mas quando eu conseguir isso eu vou ser. Hoje eu ainda não posso viver satisfeito porque eu não tenho isso, mas daqui a pouco eu consigo conquistar aquele título. Ontem a Cláudia fez uma palestra, quem não acompanhou, procure ver depois na nossa página, quando ela estiver disponível, deve estar essa semana, do silêncio interior, que é o aquietar-se um pouco, sair um pouco desse turbilhão, não botar a felicidade na frente de nós, porque ela está junto de nós. As pessoas acham que porque não tem isso, não tem aquilo, não pode viver satisfeitos. E este é um triste engano. Porque seria ilógico isso. Seria uma coisa completamente fora da lógica da justiça divina. Jamais a felicidade estará aonde nós não estamos. E jamais a felicidade está naquilo que não possuímos. A felicidade é a condição que nós estamos agora. É difícil às vezes? É problemático? É. Mas é a condição que nós conquistamos através das nossas lutas anteriores. E o problema que surge agora, ele é um problema que serve para nosso crescimento, aprendizado, para expiação, mas mais do que tudo, para nós evoluirmos. Nós temos que ter projetos, sim, de nos mover para frente. Esse é o objetivo, essa é a lei de evolução que os Espíritos nos dizem. Mas não acharmos que lá eu vou ser feliz. Quando eu me aposentar, aí sim, eu vou ter tempo para isso, eu vou ter tempo para aquilo. Por que não tem agora? Será que a gente não consegue um tempinho para nos dedicar ao estudo de nós mesmos, o estudo da espiritualidade? Um tempinho para ter um lazer que a gente gosta? Isso faz parte da nossa vida. Porque nós progredindo, nós estamos crescendo individualmente. E estamos ajudando ao coletivo também a crescer. Mas se pensarmos que a nossa felicidade e o viver feliz está lá no futuro, nós estamos adiando voluntariamente, e essa palavra é muito forte, porque nós estamos desejando não ser felizes agora. Estamos desejando ser felizes depois, quando a felicidade, ela é agora. E para isso, nós vamos falar alguns pontos que interessantes, para nós entendermos o que é a vida,
e a necessidade, por exemplo, de nós gerenciarmos a vida. Há um outro escritor norte-americano que nos diz que gerir a vida, gerenciar a vida, e aí colocamos a família, o trabalho, os negócios, o saber espiritual, o saber de nós mesmos. Gerir isso é como pintar a Golden Gate Bridge, que é aquela ponte que existe lá em São Francisco, na Califórnia, que o título é sugestivo, Ponte do Portão de Ouro. Como é que é pintar essa ponte? Disse esse nosso autor que quando o trabalho chega no final da ponte, ela é tão extensa que quando termina lá, tem que começar novamente a pintura, porque lá no início ela já está deteriorada. E é um exemplo muito interessante para a nossa vida. Quando nós achamos que estamos no fim de algo, conquistamos alguma coisa, é porque tem algo a mais para ser feito. Nós nunca vamos estar prontos. E isso é bom, isso é salutar, faz com que a vida ganhe sentido para nós. Imagine agora, não, eu aprendi tudo que tinha que aprender, conheci todas as virtudes, todos os saberes. E aí, é uma ociosidade infernal. Então, sempre o saber mais, o auxiliar mais, o conquistar mais, faz parte desse empurrão para nós continuarmos a nossa trajetória. Quando nós introduzimos esse conceito em nós como espíritos imortais, nós vamos ver que a nossa evolução não tem fim. E não precisamos descansar com isso, porque hoje a gente cansa com o trabalho ainda. Mas quanto mais evoluído o espírito, mais prazer ele tem no trabalho, no auxiliar ao próximo, mais conquistas ele traz para si. Então, olhando por esse lado, nós não vamos achar, não, quando eu me aposentar, eu tenho que parar com tudo. Não, eu tenho outras coisas a conquistar. Quando eu ganhei meu diploma da minha faculdade, eu não preciso mais fazer nada. Não, aí que eu tenho que buscar outros conhecimentos. Jamais parar. O gerenciar a vida é isso. Saber que a vida ela é um eterno aprendizado para nós. A questão dos ciclos da vida. Quantos de nós não ficamos tristes porque, puxa, mas eu queria voltar para a minha infância, que era tão bonita, era tão bela, cheia de alegrias. Outros, mas a adolescência era tão boa porque não tinha responsabilidades. E a criança que está lá na fase da infância diz, puxa, mas eu queria ser adolescente, porque eu vou mandar em mim mesmo. E quando a gente chega adulto, a gente quer voltar. Aí quando chega na idade madura, na velhice, a gente quer voltar. Isso é não aprender a viver cada etapa da vida. E cada etapa tem a sua beleza. Então a pessoa não está satisfeita nunca, porque quando ele era criança, queria ser adolescente. Quando é adolescente, queria ser adulto. Quando é adulto, queria ser criança. Então, nós compreendermos que a nossa idade é uma idade rica de aprendizados, nós vamos dando valor a cada momento do nosso dia. Em todas as etapas, há alegrias, há dificuldades. Podemos olhar qualquer etapa da vida, vai ter suas dificuldades, seus problemas, mas há muitas alegrias também. Aquele que vive só do passado ou só do futuro, jamais vai estar satisfeito. Jamais vai compreender que esse é o momento de felicidade para ele. Mas para nós passarmos por cada ciclo da vida e vermos que cumprimos a nossa etapa, nós temos que tentar não deixar nada para trás. Ou seja, na infância, ser criança. Na adolescência, ser adolescente. Na fase adulta, não querer ser adolescente, agir como adulto. Porque senão nós deixamos coisas para trás. E aí, não conseguimos conquistar essa satisfação. Não podemos deixar nada que vamos nos arrepender. Isso é muito importante. Porque o arrependimento sempre nos remonta ao passado. E esse passado, às vezes, não é tão rico para nós em alegrias. Então, viver o momento presente e fazer todo o bem possível é algo que nós temos que estar sempre em mente. Não perder a oportunidade de fazer o bem, de crescer, de aprender algo novo. Porque não há fim no nosso aprendizado, como falamos anteriormente. Aí tem a questão do enfrentando problemas. Que é, a pessoa sempre diz assim, mas eu não estou satisfeito agora porque eu estou enfrentando problema com meu filho.
meu filho está assim, está com essa dificuldade, ou estou enfrentando um problema com o meu chefe, ou financeiro, ou de saúde, e a gente vai adiando o viver satisfeito. Já falamos que a vida é um eterno aprendizado. Viver com satisfação jamais será sinônimo de viver isento de problemas. Você pode pensar, não, nesse momento não tem nenhum probleminha, mas daqui a uma hora alguma coisinha vai surgir. Ou amanhã. Não se preocupe, porque isso é natural da vida. São essas dificuldades, esses problemas que nos impulsionam a ir para frente. Senão nós estaríamos naquela questão da satisfação por acomodação. Agora, temos que entender, somos espíritos imortais reencarnantes. Temos uma longa trajetória para trás de nós. Muitos desses problemas são penosos, sim, de grandes dificuldades. Às vezes são expiações, são provas, que nos remontam a uma responsabilidade nossa, de equívocos nossos. Agora imaginemos o seguinte, entendendo que esse problema vem como uma resposta minha, que eu pedi a Deus para a minha evolução. Que esse problema pode ser muito difícil, mas que ao superá-lo, eu estarei livre dessa dificuldade, porque eu aprendi com ela. Não é um motivo de alegria e satisfação? Porque imaginemos só, quando vem um problema para nós, e Jesus já disse isso, não colocarão nenhuma carga que nós não podamos suportar. É porque naquele momento eu já estou na condição de enfrentar aquela dificuldade. Se eu já estou na condição de enfrentar essa dificuldade, eu tenho que estar muito alegre, porque eu já cresci a tal ponto que Deus mandou uma dificuldade tão grande que eu posso vencê-la. E nós podemos vencê-la. E ainda mais remontando que a dificuldade fui eu que criei em algum momento da minha existência. O grande problema dos problemas, sendo redundante na palavra, repetitivo, são aqueles tormentos voluntários que nós criamos para nós. Que está lá no Evangelho, no capítulo 5. Aqueles tormentos que são resultantes do nosso orgulho, do nosso egoísmo. Esses são tormentos que nós não precisávamos passar. Mas nós criamos porque a inveja, o orgulho, o egoísmo, a vaidade faz com que a gente se sinta tormentoso conosco, porque meu vizinho comprou um carro melhor que o meu. E aí eu já não durmo mais. E já começa a dizer que ele comprou porque ele roubou em algum lugar, fez alguma coisa ilícita. E isso é um tormento voluntário que eu não preciso passar. É um tormento que eu crio para mim mesmo. Esse não é, de forma nenhuma, um problema que nós precisaríamos enfrentar. Os benfeitores afirmam: os males deste mundo estão na razão das necessidades artificiais que criais para vós mesmos. A maior parte dos males fomos nós que criamos. Artificialmente, não são males reais que nós trouxemos. Não, isso aqui é um karma meu, é um problema que eu trouxe de outro, tem karma. A maioria foi criada artificialmente por nós, pelas nossas imperfeições. Aquele que sabe limitar os seus desejos e ver sem cobiça o que está fora das suas possibilidades, poupa-se a muitos aborrecimentos nesta vida. E aí uma frase que eu acho assim espetacular. O mais rico não é aquele que está com bilhões, não é aquele que tem inúmeros imóveis, mas os Espíritos dizem, o mais rico é aquele que tem menos necessidades artificiais, né? Necessidades que eu criei e coloquei que aquilo, sem aquilo eu não posso viver satisfeito. Claro que não vamos novamente nos acomodar, viver na pasmaceira, né? Porque nós queremos sempre evoluir. Mas então, com consciência, com tranquilidade, né? Nas questões materiais da vida também. E a gratidão? O que tem a ver com viver satisfeito? Tem alguma coisa a ver? A vida com satisfação só será verdadeira se há dentro de nós o sentimento da gratidão. E você pode estar pensando, puxa, mas eu não tenho nada a ser grato. Será? Será que a gente não está olhando as coisas muito macros, as coisas grandes, e às vezes olhando as coisas pequenas? Há inúmeras coisas que fazem com que nós possamos ser gratos a Deus. Mas a nossa tendência ainda é focar nas coisas negativas, nos problemas,
E aí eu digo, não, eu não posso ser grato, eu não posso viver satisfeito por causa do problema. Não. Entendemos que o problema é para nós e é um aprendizado. Mas há muitas coisas belas acontecendo na nossa vida que não são problemas, que são coisas boas e a gente não enxerga. Porque além de sentir a gratidão, que já é um passo, mas não é todo, nós temos que agir com gratidão. E um autor, certa vez, me alertou para esse fato. A gente sempre procura agir com gratidão em relação àquele que nos fez algo de bom. Né? Ah, você me fez isso, então eu agi com gratidão. Às vezes agradecendo, às vezes retribuindo a gratidão. E um autor, certa vez me disse, ou eu li, que a gratidão, ela não precisa ser retribuída ao outro, porque o outro às vezes nem precisa disso. Mas a gratidão tem que ser retribuída a terceiros, a outras pessoas que às vezes não tem nada a ver com aquela situação inicial. Porque desta forma nós vamos fazendo uma corrente de gratidão, uma corrente do bem. Se nós nos damos conta disso, né, às vezes nós vamos agir com gratidão até com aquele que age com ingratidão conosco. Que é o que Jesus nos diz a fazer. E para nós ainda é um pouquinho complicado, mas dá para tentar para fazer. A caridade é a ação sublime do ser que vive a gratidão plenamente. Como falou o autor anteriormente. Né? A caridade é aquela plenitude do ser. Né? Eu estou grato com a vida, eu estou grato com Deus, eu estou grato com a dificuldade que me surgiu, que talvez esteja me dando algumas dores de cabeça. Aliás, dor de cabeça não deve dar, mas no sentido de preocupações, para saber sair daquilo. Mas à medida que eu saio daquilo, eu cresço. Então até isso eu tenho que ser grato. Mais um detalhe interessante. Vida com objetivos. Isso é fundamental para nós vivermos satisfeitos. Porque aquele que não sabe para onde vai, como diz o dito popular, o barco, não há vento que seja favorável. Então, há muitos que andam na vida como sonâmbulos. O que é andar como sonâmbulo? Ele acorda todo dia, escova os dentes, toma um café, vai trabalhar, volta para casa, assiste o jornal, assiste a novela, vai dormir, acorda no dia seguinte. Isso é ver, não tem propósito na vida. Nós não viemos aqui apenas para viver materialmente falando, satisfação materiais. Não viemos aqui somente para viver em viagens, em passeios. Fazem parte de tempos em tempos. Mas o que nós viemos fazer aqui? O que é que eu estou fazendo aqui? Essa é uma pergunta que nós temos que fazer interiormente. Porque isso vai nos dar um objetivo para a nossa vida. Se nos faltam objetivos mais profundos, vamos buscá-los. Entendemos que somos espíritos imortais? Entendemos que essa é uma pequena etapa da nossa existência? Para que ela veio? Para que ela existe? Às vezes, um objetivo de um ser é cuidar do seu filho que veio com problemas, com dificuldades. Às vezes é para apaziguar uma família que veio toda conturbada e aquele é o ser, é o objetivo da vida dele. Para outros, é fazer uma caridade em grau maior. Mas todos nós temos objetivos, são as nossas missões. E quando temos noção disso, estabelecemos focos, temos uma direção determinada, nós sabemos para onde vamos. E isso nos provoca uma satisfação interior. Muitos estão insatisfeitos exatamente por isso. Até conquistam materialmente muitas coisas, além do que precisariam, muito além. E vai falar com ele e a pessoa às vezes está lá tomando seu uísque para acalmar os seus nervos, ou tendo outros casos extraconjugais, porque não está satisfeito, às vezes, com o relacionamento que tem. Mas ele tem tudo, materialmente falando. Falta objetivos espirituais para a sua vida. Uma coisa só é necessária, nos disse Jesus. E essa passagem ela é muito interessante. Porque a gente pensa que Jesus caiu de paraquedas com 30 anos e começou a pregar por lá. Não. Jesus viveu até os 30 anos naquela comunidade. Ele tinha amigos, tinha as pessoas mais chegadas. E um desses amigos eram aqueles 3 irmãos, Lázaro, Marta e Maria. Eram amigos muito próximos de Jesus. E Jesus frequentemente ia na casa deles.
Neste momento, Jesus já tinha iniciado o seu messianato, o seu apostolado, a divulgação da mensagem, estava se tornando conhecido. E ele passa próximo na região, na cidade onde moravam os seus amigos. E resolveu ir até a casa desses amigos. Só que junto com eles foi uma pequena multidão que acompanhava já Jesus, querendo conhecer os seus ensinamentos, porque eram belíssimos, ele atraía somente pelo olhar. Marta, como boa dona de casa, preocupada em receber bem as pessoas, e o mestre Jesus, aquele amigo tão querido, que eles identificavam como mestre, ela queria cuidar da casa, varrer, cuidar dos alimentos, porque estavam chegando muitas pessoas. E quando ela estava varrendo, ela vê que a irmã dela, Maria, estava sentada ao pé de Jesus, escutando, admirada as palavras do mestre. Ela fica mais ou menos irritada, né? Estou varrendo a casa, estou trabalhando. Minha irmã, que devia estar junto comigo, está sentada ali. E ela reclama de Marta e diz para o mestre, né, manda ela me ajudar aqui. E o mestre entendeu a situação. Porque é necessário nós termos as coisas do mundo também. Limpar a casa, cuidar bem de quem chega. Mas aquele era um momento especial. Era um momento único em que Jesus estava ali para mostrar, não só para aqueles que vieram, mas para os 3 irmãos amigos dele, uma mensagem gloriosa. Então ele, com muito carinho para Marta, diz aquela frase: Marta, Marta, andas inquieta e preocupada com muitas coisas, quando uma só é necessária. A Maria, ela escolheu a melhor parte, e ninguém vai tirar dela essa parte. A Maria escolheu o que é o fundamental para a nossa reencarnação, para a nossa existência, o aprendizado espiritual, o aprendizado das virtudes, às vezes através do estudo, mas também através da prática. Nós agimos muitas vezes como a Marta, e aí não nos estamos satisfeitos, porque imagina, Jesus na tua casa e tu está preocupado que a janela está suja, que a toalha não está bem passada, não está posta na mesa. É uma oportunidade que não podemos perder. Nós não temos Jesus fisicamente na nossa casa, mas nós temos que tirar o nosso tempo para ouvir o que Jesus veio nos dizer. À luz da doutrina espírita, para nós que somos espíritas. À luz das outras religiões, sejam elas cristãs ou não, através do conhecimento que elas trazem. Porque todas têm o conceito das virtudes que são necessárias para nós. O que falta, às vezes, é a gente conhecer o cerne da mensagem do Cristo. Mas a doutrina nos traz de uma forma muito mais clara, facilitando o nosso entendimento. Então temos que deixar o tempo dos afazeres do mundo para termos o tempo do afazer espiritual, do entrar-se em si mesmo, do silêncio interior, como foi dito ontem. Emmanuel, comentando no livro Vinha de Luz essa passagem, nos diz que compete-nos guardar dentro de nós mesmos uma atitude adequada ante os desígnios do Todo-Poderoso. Então, temos que tomar uma atitude de paz, adequada, entendendo o que Deus quer de nós. Avançando, então, segundo os roteiros que Ele nos traçou, segundo a divina lei. Ou seja, você não está na família errada, você não está na cidade errada, você não está no trabalho errado. Você está no local certo. É o destino, é traçado por Deus. Não que precisamos nos acomodar naquela... Podemos melhorar, mas é por ali. Não é esse o motivo da minha insatisfação. Sem essa posição espiritual de sintonia com o celeste instrutor, é muito difícil alguém agir com proveito. Se eu não vivo satisfeito, eu não consigo agir, aonde quer que eu esteja, com proveito, com crescimento, porque eu estou em estado de desequilíbrio, de queixa, de inquietude mental. E isso perturba a minha atividade, seja profissional, seja na família, seja na casa espírita. Finalizando, enfim, viver satisfeito, como nos diz Emmanuel nessa mensagem,
E implica em entender que toda a tua existência, a minha existência, é um grande conjunto de negócios espirituais. É uma frase interessante que o Ano coloca, negócios espirituais, né? Não negócios materiais, mas essa troca com o Pai. E que a vida em si não passa de um ato religioso permanente. Olha que interessante essa frase de Emmanuel. A gente acha que aqui sentado na casa espírita ou no templo religioso, eu estou cumprindo meu dever religioso. Não. Meu dever religioso é 24 horas por dia. Viver santamente dentro do lar, ao dormir, no trabalho, esse é o compromisso religioso, não é no tempo religioso. Aqui nós estamos nos abastecendo. Mas viver religiosamente é as 24 horas por dia. Com vistas aos deveres divinos que nos prendem a Deus. Então, devemos utilizar, assim, todos os recursos disponíveis que for nos colocado nessa nossa atual reencarnação para sermos um contribuidor na obra divina. Que nós somos co-criadores com Deus. Não somos só criadores? Nós somos só criaturas. Não, Deus nos dá a oportunidade de sermos co-criadores. Através dos pensamentos, do trabalho, da nossa família. Geramos um corpo para que um espírito possa reencarnar. Somos co-criadores de Deus. Olha o compromisso. Qual é a nossa forma de agir com o sistema do co-criador de Deus? Então, viver satisfeito é mais ou menos isso, né? A gente entender a situação que está, procurar enfrentá-la com tranquilidade, mas sair dela, quando enfrentar, quando estiver na situação, com muita paz no coração, com a consciência tranquila e com a fé no futuro. Eu vou botar uma mensagenzinha é uma palavra maldita aqui, né? Porque é uma mensagem muito grande em conteúdo de André Luiz, para nós encerrarmos a nossa noite, agradecendo desde já a paciência, o estar vocês aqui e os nossos amigos também que nos acompanham pela Web TV, que possamos sair daqui entendendo que nós temos todas as ferramentas para vivermos satisfeitos. Temos elas. E só basta a gente saber utilizá-las. Então, essa é uma mensagem que, se a gente não conseguir acompanhar bem, ela tem na internet, a gente consegue através do YouTube, e que vale a pena nós olharmos novamente.
Novamente, muito agradecemos a atenção de todos e a bondade de cada um de vocês.